Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. Então já deixa o seu like e se inscreva no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Estamos aqui com o Oeste Sem Fio, com todos os ao canal deles. O link está na descrição e no comentário fixado. Esse vídeo está bombástico, assista até o final e sem enrolações, vamos reagir ao vídeo. Para entender se na ditadura era igual o que estava acontecendo, e ambos me disseram, o Augusto está aqui, já confirmou, que não se tinha esse nível de abuso que se tem agora. Em que pese o fato de terem havido abusos, e não é esse o caso, ninguém está dizendo que não houve problemas na ditadura, não, mas institucionalizada, como se vê hoje, e com o silêncio de gente que lá na época reclamou desses abusos, agora não, está tudo bem, é desse tipo de coisa. Esse rapaz aí, ele chegou a ter em algum momento o benefício da prisão, da liberdade provisória, e depois, quando houve uma fuga de umas outras pessoas, né, aí ele foi preso também. Ele não tinha nada a ver com as outras pessoas, mas foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Ele estava indo na condição, né, de familiar, na a avó que faleceu, e aí acompanha esses agentes todos. Eu não vejo essa destreza policial nas fronteiras brasileiras por onde passam todas as drogas que matam os jovens brasileiros. Bom, e o movimento Advogados de Direita Brasil vai levar a entidades internacionais denúncias sobre violações de prerrogativas da advocacia no Brasil. As representações devem ser enviadas à Organização das Nações Unidas, à Organização dos Estados Americanos e ao Instituto Internacional de Advogados, entre outras entidades. Antes disso, o grupo pretende protocolar a denúncia na Ordem dos Advogados do Brasil para incluir os responsáveis no Cadastro Nacional de Violadores de Prerrogativas. O documento se baseia na Constituição, no Estatuto da Advocacia, nos princípios da Organização das Nações Unidas sobre o papel dos advogados e em tratados internacionais ratificados pelo Brasil. Entre as práticas relatadas estão prisões arbitrárias de advogados, quebra de sigilo profissional, apreensão ilegal de documentos, inquéritos abusivos, censura, intimidação e perseguição política. Segundo os organizadores, Caute, desse movimento, o objetivo é dar visibilidade no exterior às arbitrariedades relatadas pela classe de advogados. Mais uma denúncia, que não é a primeira, né, que já realizam em relação aí aos abusos cometidos pelo judiciário brasileiro. E a OAB? Cadê a OAB nisso tudo? Porque esses são advogados de um grupo privado, um grupo de direita, um grupo preocupado com as liberdades. E a OAB, que está na Constituição brasileira, que é a única na história do mundo, provavelmente, a única entidade de classe que está dentro da Constituição. Cadê a OAB? Quando as prerrogativas dos advogados foram pisoteadas constantemente no Supremo. Foi proibido até a sustentação oral. Em que país democrático do mundo é proibida a sustentação oral de advogado? E depois o Gilmar fala que não é problema americano o que acontece no Brasil. Estão pisoteando direito até de advogado falar. Não pode defender o seu cliente. Não digo tentar absolver o cliente, porque as condenações já estavam escritas, já estavam previstas, como demonstra o fato que a defesa era protocolada às 23 horas e 59 minutos e a condenação saía à meia-noite e 1 minuto ou 3 minutos. Né? Não dava nem tempo de ler as páginas que eram apresentadas pela defesa. Então, assim, é óbvio que isso tudo vai corroborar a ideia, a percepção do mundo de que no Brasil não vivemos mais um Estado democrático de direito, que temos uma ditadura do judiciário, abusos são cometidos todos os dias por parte do Supremo Tribunal Federal, não apenas em relação ao ex-presidente Bolsonaro, mas as milhares de pessoas que estão processadas, estão presas ou exiladas também por aquilo que aconteceu no 8 de janeiro, ou a jornalistas que têm suas redes sociais censuradas, seus passaportes retidos, suas contas correntes bloqueadas e não sabem nem o porquê disso. Os advogados têm direito ao acesso aos autos. Deputados federais também censurados em plena violação da sua prerrogativa, da sua inviolabilidade, imunidade parlamentar, ou até presos, como o caso do Daniel Silveira. A gente podia continuar também por horas aqui. Então, é óbvio que isso vai corroborar
essa ideia, essa percepção do mundo inteiro de que temos um problema grave no Brasil e as sanções que vêm dos Estados Unidos, que foram pedidas também por deputados europeus, a comissária europeia responsável pela política externa, tem sim um seu fundamento, que a gente vê todos os dias no noticiário brasileiro. O curioso é que esse movimento vai protocolar antes aqui na OAB Nacional, toda essa lista ali com os abusos, né, e violações dos direitos humanos, como se precisasse informar a OAB. E também tem o seguinte, né? Ninguém precisa da autorização de uma entidade para se manifestar. Sim. Como mostrou, repito, o avô do Guilherme Fiuza, gostaria de ver ele vivo agora, tratando do caso do neto. O Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Ele não queria nem saber se tinha alguma entidade autorizando ou não. Ele escrevia cartas devastadoras a quem cometesse qualquer tipo de abuso como esse, ou menor que esse. Então, cadê os advogados que pensam de maneira diferente? Ou eles precisam da autorização também da OAB? Precisa de algum exame, né, político da OAB? Manifestem-se. Sabe? Porque quem tem autoridade moral não precisa de companhia, não, para se manifestar e influenciar o destino do país. E o que pensa o decano do Supremo, que fala de tudo, qualquer coisa, de futebol, de economia, o que ele pensa disso? Tem a declaração dele, por exemplo, do Emílio Odebrecht, é um negócio desses de outro mundo. E cadê? O que ele pensa disso? Ele foi um dos garantistas do Supremo Tribunal Federal à época. O Gilmar Mendes não vai se manifestar sobre isso? Até porque seria ótimo ouvir o decano do Supremo. O que ele pensa do Supremo que permite esse tipo de coisa? Aliás, que protagoniza, que provoca esse tipo de coisa, esse tipo de humilhação a essa pessoa. Presos também, eles diziam, não, tem direitos, tem garantia. Claro que tem, está na lei. Agora, todo esse aparato policial, primeiro a negativa, como a Paula lembrou, depois o aparato policial, sob pressão. Eles acham que isso vai ficar de graça, mas o ministro do Supremo, o Gilmar Mendes, ou mesmo esses grupos de lobby aí que levam os ministros do Supremo para fazerem palestras, também não tem nada a dizer. Vão ficar todos quietos, assim, falando que não é com eles. Tá bom. Segre, até um tempo atrás, muita gente poderia pensar que esse tipo de denúncia poderia levar a lugar nenhum, mas estamos em tempos de lei Magnitsky. Os Estados Unidos estão de olho no Brasil. Tudo isso que está acontecendo, Paula, me parece que reforça muito que os Estados Unidos não estão errados. E cada dia é uma ratificação ao que os Estados Unidos está colocando. E eu penso que essa lei Magnitsky vai se ampliar. Já se ampliaram os vistos. Provavelmente a lei Magnitsky atinja outras pessoas. E se me permite, vamos dar um spoiler à nossa audiência? Podemos! Porque vamos lá. Tudo que estamos vivendo hoje foi vivido na Venezuela, alguns anos atrás. Hoje, nós tivemos a oportunidade, junto com Paula, de entrevistar a Maria Corina Machado. E, obviamente, como está em outro idioma, a gente vai traduzir essa fala dela e trazeremos aqui para a nossa audiência. Mas ela disse precisamente isso. A gente não se deu conta. E um dia estava a justiça tomada, as instituições tomadas, o Congresso não funcionava, e é uma fala de quem já vivenciou isso. Agora, eu tenho o entusiasmo, e aí gosto de explicar que não é o pessimista é aquele que vê tudo errado, o otimista é aquele que confia que vai melhorar, o entusiasta é aquele que vê que está errado e tenta melhorar, trabalhando para que isso melhore. Eu sou entusiasta. Quando ouvi ao ministro André Mendonça falar no LIDE o que ele falou, e foi aplaudido de pé, me deu a sensação de que isso poderia engajar a uma fala parecida dele mesmo no plenário. Pelo menos para manifestar, dizendo, gente, não estou de acordo com isso. Depois, se esse resultado se plasma na realidade, é outra coisa. Mas pelo menos sentir uma voz de oposição no meio de toda essa engrenagem judicial me daria uma esperança. Foi uma entrevista que nós gravamos, Segre e eu. Logo mais a gente vai transmitir. A Marina Corina Machado, que está escondida numa situação bastante delicada, mas é um alento saber que ela está bem, né, Segre? Tá bem. E muito calma, muito tranquila e com muita esperança. Acho que essa foi a mensagem no fim da entrevista. E ela viveu o agravamento da situação, porque eu me lembro, a primeira vez que eu vi a Maria Corina em ação foi quando ela interpelou o Hugo Chávez
no Congresso, se não me engano. Ele estava lá, não sei qual era a razão, mas ela interpela. Sim. Da Venezuela, em que um deputado, uma deputada interpelava o ditador. Até hoje, a coisa piorou. E ela continua falando. Sim. E ela continua na luta dela. Agora, como disse o Segre, o Piotr falou do comportamento do ministro Mendonça. Sim. Ele tem de continuar. Tem. Sim. Ele tem de continuar. O nosso pavão de Tatuí, lá, o Celso de Mello, falava a cada meia hora por gostar do som da própria voz. Não tem nada a dizer. Está tudo bem com a Constituição. Ele era o defensor da Constituição. Está lá, na praça, em Tatuí, na porta da casa dele, está nascendo capim. Porque no Brasil o ex é assim. O ex é assim, ninguém quer saber. Aproveita enquanto tem tempo para ser ouvido e fale. Não fala. Foi o mais proeminente dos garantistas do Supremo, viu? Foi. Poderia tomar, digamos, ter um protagonismo maior do que teve como ministro do Supremo agora, ao defender a Constituição. Veja só como o trabalho deles é fácil. Não precisa nada além disso, é só defender a Constituição. Bom, agora 19 horas 4 minutos, pausa rápida em Oeste Sem Filtro, só o tempo da gente tomar uma água no Supremo, exigindo que partidos tenham pelo menos 20 deputados para poder recorrer. Mais cedo, durante uma entrevista, Hugo Mota defendeu a PEC. Essa demanda é uma demanda que, vendo aí as análises feitas, atende A, B ou C, não, atende o espírito da casa. É isso que nós temos conversado, temos aqui o líder Pedro Lucas presente, que participou das reuniões e sabe que há de vários partidos, né, não só partidos que estão, por exemplo, na oposição ou estão na base aliada, mas há um sentimento na casa de que essa atividade parlamentar precisa ser, não vou dizer melhor protegida, mas precisa ser melhor dimensionada do ponto de vista legal, porque no entendimento da casa, algumas decisões têm, de certa forma, transgredido o limite daquilo que é o parlamentar garantido. Então, essa instabilidade institucional que temos vivido momentaneamente, isso tem incomodado internamente os deputados e não é uma medida de retaliação a quem quer que seja. Piotr, vamos lá, tem vários pontos aí em relação a essa PEC que tem sido chamada aí de projeto PEC da blindagem. Uma coisa dá para entender o Congresso querer se proteger de perseguições políticas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Agora, quando o texto propõe autorização prévia do Congresso para iniciar uma investigação, não pode ser a investigação de um parlamentar, não pode ser temerário. Imagina que o parlamentar tome posse e aí ele vai ficar 4 anos no mandato e a investigação é paralisada, suspensa por 4 anos para só depois retomar uma investigação num caso de corrupção, num caso de desvio de recursos desse parlamentar, Piotr? Sim, Paula. É temerário, é preocupante, mas vamos separar. Num Brasil normal, em que o Supremo não colocaria uma corda no pescoço de cada parlamentar para pressionar o parlamentar a votar ou não votar, a dizer ou não dizer, a falar ou não falar, inclusive falar ou não falar, tudo bem. Aí se você não tivesse esse Supremo anabolizado, né, que nós temos hoje, esse país não precisaria de PEC da blindagem. Não faz sentido. Não, é um privilégio muito grande. É um privilégio de se blindar de acusações, de processos. Esse não é o ponto. Acontece que o Supremo hoje já não é mais um lugar que te dê o mínimo de garantia institucional de que o parlamentar que tem foro por prerrogativa de função possa ser julgado lá de acordo com a lei. Não é mais. Há perseguição política dentro do Supremo. Alguma dúvida sobre isso? Aliás, perseguição política sempre você tem, não é por uma classe, é por um partido, uma linha ideológica. A direita hoje não tem direito algum de falar o que pensa. Quantos parlamentares da direita hoje estão sendo investigados por pedido da Polícia Federal, da Superintendência da Polícia Federal, com a anuência de ministro supremo, inclusive da PGR? Quando que isso aconteceu em outro período da história, desta forma? Não aconteceu. Então, quer dizer, quando o Congresso reage com uma medida estapafúrdia, é porque ele está sofrendo uma série de medidas estapafúrdias também.
É abusivo, é um exagero essa PEC da blindagem? Claro que é um exagero. Mas qual é a reação que se tem hoje possível para tentar parar minimamente uma atuação abusiva do Supremo Tribunal Federal? Quando o foro por prerrogativa de função era ainda assim um privilégio, né? Em que o ministro do Supremo decidia para evitar perseguições locais a parlamentares nas suas bases que pudessem impedir o trabalho dele. Claro que isso foi mal usado por várias vezes, o Supremo demorava a julgar, enfim, aquilo se confundia com qualquer outro tipo de coisa, menos com justiça, era uma crítica válida ao foro por prerrogativa de função. Hoje se critica o foro por prerrogativa de função porque dá ao Supremo o direito de escolher quem ele quer processar, quem ele quer perseguir, e isso é ruim. A PEC da blindagem é um abuso que tenta responder a outro abuso. Dentro do país que nós estamos, passa a ser razoável, embora não seja. Se você me perguntar se eu acho isso errado, não é, mas no mundo real. Agora, que mundo nós estamos vivendo hoje no país? Como é que a Câmara vai se proteger? Talvez fosse acabar, e aí sim, uma medida muito melhor, acabar com o foro por prerrogativa de função. Limitar ações de ministro supremo em relação a qualquer coisa no Brasil hoje. Tira ministro supremo de decisão corriqueira, para no STJ e olhe lá. Não, tudo acaba no Supremo. Por quê? Porque eu tenho o comando das duas casas dependente da proteção do Supremo Tribunal Federal, inclusive a família do Hugo Mota. E, claro, o Davi Alcolumbre também. Mas o que a gente está vendo é um abuso, um absurdo para tentar conter um outro absurdo, que ainda é maior. Porque a PEC da blindagem é ainda um projeto. Depende de votação. O Supremo abusivo, perseguidor de parlamentares, sobretudo da direita, é uma realidade há muito tempo. Daí a gente vai ficar o quê? Vamos esperar o Supremo acabar com qualquer liberdade de um pensamento brasileiro, de uma linha de pensamento brasileiro político, que é o da direita, para depois tomar alguma medida? Eu não sei, eu não estou dizendo que é a melhor saída, mas diante do que nós estamos vivendo, eu preciso encarar a realidade. Neste momento, eu tenho o Supremo fora completamente das suas condições estabelecidas na Constituição. Fala, meu pessoal, o que vocês acharam desse vídeo? Deixem sua opinião aí nos comentários pra gente discutir sobre as nossas opiniões, trocar uma ideia aí no comentário e para esse vídeo engajar mais e chegar para mais pessoas. Para quem não tiver um comentário, deixa um bom dia, uma boa tarde, um oi aí, que já é o suficiente para esse vídeo alcançar mais pessoas aí, pessoal. E não se esqueçam, pessoal, também, antes de eu começar a ver aqui no Conexão Política, do seu gostei aí, da sua inscrição no canal e de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua tela. Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Eleições de 2026, o que Lula está falando em off. O presidente exalta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e defende uma direita doméstica no nível do PSDB. Nos bastidores do Palácio do Planalto, o presidente Lula tem tido aliados e interlocutores próximos com sua visão pessoal e política sobre o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas. Segundo relatos, Lula tem elogiado o perfil do ex-ministro, destacando sua habilidade de articulação e trânsito que Tarcísio mantém com liderança de diferentes aspectos, inclusive dentro do próprio campo petista. Lula tem citado o caso que Tarcísio demonstrou disposição a diálogo com integrantes do governo Dilma Rousseff e, conforme interlocutores próximos ao presidente, considera um nome com traços típicos do antigo PSDB, capaz de costurar pactos com o centro de direita e até setores da esquerda institucional. Ainda que Tarcísio esteja atualmente alinhado ao bolsonarismo, Lula tem externado que o governador paulista não representa a linha mais dura da direita conservadora. Para o presidente, a gestão de Tarcísio em São Paulo escancara essa diferença, sendo marcada pelo, segundo ele, por
pragmáticos, administrativo e contenção ideológica. O diagnóstico político tem sido usado como motivação certa para defender a tese que o momento proporcional ao resgate de uma oposição de Lula considera permitida, e também uma visão compartilhada por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, que falam em uma direita moderada, institucionalizada, previsível com o que o PSB representou em tempos passados. Nos bastidores, a avaliação é de que petismo está disposto a incentivar esse perfil de adversário para emparecer chamada de direita bolsonarista, considerada imprevisível e mais difícil de lidar intencionalmente. Apesar do discurso público de realidade com Tarcísio, Lula teria confidenciado que politicamente o governador é hoje o melhor tipo de opositor, ainda que de certo modo ele esteja competindo e considerado contornável. Inclusive o presidente acredita que seria capaz de derrotá-lo em uma eventual disputa nacional. E mesmo em uma hipótese de derrota, avalia que seria uma transição para uma direita domesticada, distante do que enquadram com radicalismo, e enfrentaremos direitos nos últimos pleitos municipais e nacionais. Que isso? Essa é a fala de Lula e o Pinguço. Então já deixo aí sua opinião sobre a fala dele. Tarcísio Freitas, será que vai ser um bom presidente? Ele tem que ficar do nosso lado aí. O Lula aí já deve estar tentando fazer alguma coisa aí para puxar o pessoal aí tudo pro lado dele. A gente tem que ser forte para não cair aí nessa corrupção, né? Que dinheiro fácil a gente consegue, mas perde fácil, né? E o importante mais ainda é Deus aí acima de tudo e fazer o que é certo. Então é isso, pessoal. Até a próxima.